Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 5. Vejam aí, objeto de conhecimento, teorias relacionadas à vida, modelos explicativos da matéria, história e filosofia da ciência, natureza da ciência, aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos. E no detalhamento, nós vamos ver aí sobre evolução, teoria do Big Bang e origem das espécies. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Veja aqui, olha, que eu estou nesse ambiente da Terra primitiva para a nossa aula de hoje. E é importante nós considerarmos esses eventos cósmicos que aconteceram, né, na Terra primitiva para poder entender tanto a formação do universo, né, o quanto que a Terra, né, teve ali as suas transformações ao longo do tempo, sua posição no sistema solar, porque tiveram várias influências, né, desses gases e meteoros na vida da Terra, e também todos os impactos que tiveram aí na origem da vida. E eu tenho uma pergunta para vocês para iniciar nossa aula. Vejam aí. Como o Big Bang e a formação do universo influenciaram a origem da vida e a evolução das espécies. Olha só, nós vamos conversar aí sobre Big Bang, sobre a formação do universo e quanto que as influências, né, desses eventos tiveram sobre a origem da vida. E para isso, né, nós temos aqui na nossa aula 3 especialistas que foram convidadas para poder discutir aí um pouco sobre esses temas. Vejam aí. Vamos agora falar com as professoras especialistas e eu vou iniciar com a professora Isolda, de Física. Como ocorreu a grande explosão chamada de Big Bang e a formação do universo? Conte para nós. Muito bem, professor Dayson. Falar sobre a teoria do Big Bang, que é muito conhecida e também aceita por muitos cientistas. E esta grande explosão nada mais é do que uma expansão. E ela ocorreu, aliás, principalmente há 13,8 bilhões de anos. E a partir daí começaram com essa expansão. Quando tivemos aí a expansão da temperatura, ficaram muito quentes, outras começaram a ficar frias, e isso teve esse nome, o Big Bang, uma grande teoria conhecida como a grande explosão. Mas agora os cientistas estão dizendo que não é chamada uma grande explosão, mas sim uma grande expansão, que começaram aí, vieram os elementos químicos, a teoria dos planetas, todos esses graças a essa grande descoberta, a teoria do Big Bang. Muito obrigada, professor Dayson. Vamos agora continuar aí sobre química, né? E professora Yara, me explica um pouco como eram as condições da Terra primitiva naquela época. Olá, Dayson, tudo bem? Pois é, vamos falar um pouquinho aí dessa Terra primitiva e como que seria essa composição química, né? Então, tenho certeza, né, que essa composição química da Terra primitiva é bem diferente do que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a atmosfera daquela Terra primitiva lá, né, há 4,6 bilhões de anos aproximadamente, né, ela era rica em gases como o metano, como a amônia, o gás nitrogênio e também vapor de água. O oxigênio, por exemplo, era quase ausente ou então em baixíssimas concentrações. Então, esses gases estavam presentes ali nessa atmosfera primitiva. Outra coisa ali que influenciava, né, nessa atmosfera primitiva e nessa composição química da Terra primitiva eram as intensas atividades vulcânicas, né, que liberavam também gases na atmosfera,
como é o caso do dióxido de carbono e do monóxido de carbono, além da presença do enxofre, né, a partir ali de óxidos ou de ácidos, tá? E a gente também pode falar da questão da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Nesse momento, a Terra primitiva ainda não tinha camada de ozônio, né? Então essa radiação era bem intensa. Tudo isso, né, acabava interferindo ali, fazendo com que essas substâncias, esses compostos, reagissem entre si, formando novas substâncias orgânicas mais simples e depois mais complexas. Outra coisa que é importante falar também é que à medida que essa Terra primitiva, né, à medida que os anos iam passando, ela começou a se resfriar. Né? E com o resfriamento da Terra primitiva, a água líquida começou a aparecer também, né, a partir do processo de condensação, tá? Então, todos esses fatores, né, de alguma maneira, influenciaram para dar origem à vida como nós conhecemos. E a composição química, com certeza, desempenhou um grande papel, né, nessa formação, nessa construção da origem da vida. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre esse tema, né, da composição da origem da vida. Até uma próxima, professor Dyson. E agora nós vamos ver um pouco sobre a visão da geografia com a professora Juliana. Como a posição do planeta Terra no sistema solar influenciou tanto o clima quanto as alterações geológicas. Muito bem, professor Dyson. A posição do nosso planeta no sistema solar, ela é essencial para a manutenção da vida e também para esses processos de formação geológica, de clima, porque ele vai manter a água no seu estado líquido. Porque se a gente estivesse um pouquinho mais próximo ao Sol, a nossa água poderia evaporar. Se estivéssemos um pouquinho mais longe, a nossa água poderia congelar. Se analisarmos também o grau de inclinação do eixo terrestre, é ele que vai permitir a troca das estações do ano, fazendo com que isso influencie no clima global e também na distribuição dos nossos biomas. Isso porque o nosso planeta vai apresentar diferentes temperaturas e níveis de precipitação. E não é só em relação ao Sol, a gente pode analisar também em relação a outros planetas e a astros, como o caso da Lua. A Lua e o planeta Terra têm um campo gravitacional e isso acaba gerando as marés, o que vai influenciar diretamente na erosão costeira. E é dessa forma, professor Dyson, que a gente pode verificar que a posição do nosso planeta no sistema solar pode gerar diversas alterações climáticas e geológicas. Muito bem, obrigado aí, professora Risolda, professora Yara e professora Juliana, por trazer para nós aí toda essa visão, como foi ali a formação do planeta Terra e todas as alterações que ocorreram aí ao longo do tempo. Olha só, nós tivemos a grande participação de todos esses professores, né, explicando um pouco aí como foi aquele momento, e nós vamos continuar aí vendo sobre a teoria do Big Bang. Vamos aí que a teoria do Big Bang é a teoria cosmológica mais aceita atualmente para explicar a origem do universo. E essa teoria ela foi proposta pela primeira vez lá em 1920, né, pelo astrônomo e padre jesuíta George Henry Lemaitre. Então, ele foi ali um estudioso importante para poder compreender esse primeiro momento da origem do universo e também ele teve uma grande descoberta, que foi que a origem do universo ela teve origem numa grande explosão há cerca de 13,8 mil milhões, né? Mil milhões aí de anos, né? E assim, a partir de uma partícula muito densa e quente, ele foi chamado ali aquele início de átomo primordial, tá? Nós temos aí essa unidade de tempo 1.000 milhões, que também como representação, né, correta do período em que iniciou essa grande explosão. E essa explosão, ele partiu de uma partícula muito densa e extremamente quente. Imagina que para ocorrer essa explosão, né, ele teve que ter essa partícula, tinha que estar em alta temperatura e ela
se expandiu violentamente, espalhando energia e matéria por distâncias enormes e no intervalo de tempo de uma pequena fração de segundos. Então, esse átomo primordial foi a partícula que teve o início para essa grande explosão, né, sobre aí a origem, né, do universo e da Terra primitiva. E aí nós vamos ver como que ocorreu essa evolução da teoria do Big Bang. Veja aí que esta expansão, como ela acontece até hoje e ela pode ser observada com o afastamento das galáxias, né? A contínua, nós temos aí que esse universo está em contínua expansão e ele é observado aí com o afastamento das galáxias em relação ao planeta Terra. E nós temos uma lei que explica aí esse processo de afastamento, que é a lei de Hubble. Essa lei, ela estabelece uma relação direta, né? Quando diz uma relação direta, é que um influencia o outro entre a distância de uma galáxia e a velocidade que ela se afasta da Terra. Então, quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta, o que sugere que o universo está em constante expansão. Então, quando nós temos aqui essa imagem do planeta Terra vista do espaço, né, nós temos ali que compreender que todo esse sistema solar ele ainda continua em expansão, né, e, digamos assim, se desenvolvendo. E todos os seres vivos que estavam nesse planeta Terra, eles participaram por um processo de evolução. Vamos ver que a evolução dos seres vivos no planeta Terra, ele está relacionado a partir de todas essas transformações que a Terra vem sofrendo, desde lá o seu início de 4,5 bilhões de anos atrás, até chegar aos dias de hoje. Essa Terra, ela começou a ser habitada por seres primitivos, como bactérias, algas e micro-organismos que surgiram na água. E a fotossíntese, né, até chegar na fotossíntese, ela foi um fato muito importante, que é a produção de oxigênio a partir da fotossíntese. E isso aconteceu cerca de 3,5 milhões de anos atrás, né, que levou à presença do oxigênio, à oxigenação da atmosfera. E a partir desse momento, teve aí uma grande evolução desses seres vivos ali por cerca de 2,3, 2,4 milhões de anos atrás, até chegar aos dias de hoje. Toda evolução, né, nós temos como um processo, né, de adaptação das características dos seres vivos às várias alterações do meio ambiente ao longo de várias gerações, ou seja, de todos os indivíduos que foram surgindo uns após os outros e ao longo do tempo. Quando falamos de evolução, nós temos aí evidências científicas que provam essa teoria, né, como aquela que explica a origem e a diversidade dos seres vivos no planeta Terra. Então, são milhões de espécies de seres vivendo nos mais variados ambientes terrestres, aquáticos, né, na atmosfera, e que todos esses compõem a biosfera. Para a evolução, nós temos aí 3 fases, digamos assim. Vejam, a seleção natural é a primeira, né? E depois da seleção natural, eles, para poder permanecerem vivos no ambiente, teve o processo de adaptação, e todos esses, na sequência, levam à diversidade biológica. E nós vamos ver sobre cada um destes. Veja aí que a seleção natural, ela é um mecanismo evolutivo que se baseia na sobrevivência e reprodução, olha só, na sobrevivência e reprodução de indivíduos de uma população. Então, ele é um dos principais conceitos, né, que estão relacionados aí à teoria da evolução e que foi proposta por Charles Darwin.
Uma outra etapa desse processo aí, até chegar à diversidade, é a adaptação das espécies, que é a capacidade de sobrevivência e reprodução de uma espécie em determinado ambiente. Então, ela precisa ali se adaptar a todas aquelas alterações, sejam físicas do ambiente, comportamentais, fisiológicas do seu organismo, para que aumentar a sua aptidão de sobrevivência naquele ambiente. E aí nós temos que esses seres mais adaptados, eles conseguem se sobreviver e se reproduzir, seja por resistência à perda de água, como aí nós temos na imagem, né, que são organismos muito resistentes a essa escassez de água, ou variações de temperatura, entre outras influências que vai ter sobre os indivíduos. E aí, ao se adaptar, nós temos uma diversidade biológica muito grande, né? Que essa diversidade biológica ela veio a partir da evolução, que resultou nesses vários seres vivos, desde micro-organismos até outros muito mais complexos, né, como plantas e animais. Então, a partir desses vários tempos biológicos, nós tivemos um ancestral comum, e a partir desse ancestral comum, teve vários processos, como nós temos aqui, dessa árvore evolutiva, para que todos os seres vivos pudessem surgir na superfície da Terra. E, como nós estamos falando de evidências científicas, nós estamos falando aí de evidências que mostram evolução, que permitem com que possa ter essas várias modificações ao longo do tempo. Então, nós temos os fósseis, as homologias, que são estruturas em espécies diferentes e muito parecidas, as estruturas vestigiais que vieram a partir de ancestrais, mesmo sem uso, nos indivíduos posteriormente, né, evoluídos, e também esses dados moleculares. Para nós falarmos um pouco aí sobre essa evolução dos seres vivos, eu vou aqui apresentar para vocês esse mapa mental com as várias teorias da evolução. E nós vamos iniciar aí com o lamarckismo. Tá? Vejam que no lamarckismo nós temos aí que ele é uma teoria, né, que foi proposta por Lamarck, que defendia que características eram adquiridas durante a vida de um organismo, e seriam transmitidas aos seus descendentes. Então, essa ideia ela foi proposta, mas também ela não foi muito aceita ao longo do tempo a partir das descobertas genéticas. Vamos ver que no lamarckismo, uma das primeiras teorias que explicaram, né, a evolução dos seres vivos, ela vem aí, a partir de Jean-Baptiste Lamarck, ela utiliza os pescoços de girafa para poder explicar essa evolução. Então, nós tínhamos que essa evolução era sugerida ali por duas leis. Olha só, a lei do uso e desuso, ou seja, se você não usava aquele músculo, aquele órgão era atrofiado, e também a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, a partir de uma estrutura que era adaptada, ela era transmitida aos seus descendentes. Vejam aqui que a girafa não conseguia chegar na árvore, mas de tanto que ela se esforçou, ela conseguiu, então, atingir essa altura das árvores, e isso a partir do seu prolongamento do pescoço, para poder se alimentar. Mas percebam que toda essa evolução aqui, ela foi a partir de indivíduos que se reproduziram, e aquela característica foi, então, levada, transmitida para os seus descendentes. Tá? A lei do uso e desuso diz que as partes do corpo com maior frequência de uso se tornam mais desenvolvidas e as pouco utilizadas atrofiavam. Nós temos aí a outra lei, que é a lei de herança dos caracteres, que aquelas características eram transmitidas aos seus descendentes. Tá bom? E para essa teoria do lamarckismo, nós temos aí críticas, digamos assim, pontos fracos do lamarckismo, que eram os pontos falhos, que essa premissa de que o uso e desuso podem modificar características que estavam ali nos genes já presentes, né? E outras limitações é que
a impossibilidade de transmitir essas características aos descendentes devido à ausência dessa informação na genética. Tudo bem? Então, nós vimos aí a primeira, que foi o lamarquismo. Vamos agora para a segunda, que é o darwinismo. Veja aí que no darwinismo ele foi proposto por Charles Darwin, que é uma teoria que enfatiza a seleção natural como principal mecanismo da evolução, no qual os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm mais chance de sobreviver e se reproduzir. Isso é seleção natural. Né? Vamos ver aí que no darwinismo, né, ele reúne essas ideias evolucionistas, né, que foram propostas por Charles Darwin, e ela é apoiada em 2 pilares. Um deles aí é a ancestralidade, ou seja, quem foi o organismo ancestral comum para aqueles indivíduos. E outro pilar é a seleção natural. Quando falamos de seleção natural, estamos falando que os indivíduos, quando eles se morriam, aquela característica que não era adaptada se perdia, porque ele morreu. E outros indivíduos da mesma espécie que tinha uma adaptação, qualquer coisa, tipo, conseguia correr mais rápido, né, para fugir de uma presa, conseguia ali, como o pescoço da girafa, conseguia se esticar até chegar na árvore. Aquela característica, então, por meio da seleção natural, ele era transmitido aos descendentes e assim aos descendentes toda vez que se reproduziam. Tudo bem? Isso é o conceito de seleção natural. Vamos ver um pouco aí sobre a teoria da evolução de Darwin, sobre ancestralidade, né? Em que ele sustenta que todos os organismos têm descendentes de um ancestral compartilhado. E por isso que é errado dizer que o homem veio do macaco. Eles tiveram ancestrais diferentes, né? Um foi no organismo dos primatas, por exemplo, e o outro dos hominídeos. Então, tiveram um ancestral comum, mas depois os primatas seguiram o caminho e os hominídeos seguiram outro caminho, tá? Então, é errado dizer que nessa evolução vieram dos macacos, por exemplo, dos primatas. E a teoria da evolução de Darwin como seleção natural, que eu estava explicando para vocês, é esse processo de que as características favoráveis elas faziam com que os indivíduos ficassem vivos. E se eles conseguiam sobreviver, eles transmitiam para os seus descendentes, não é? E aí, essa característica, então, era transmitida aos descendentes. Os organismos vivem em constante competição pela sobrevivência e apenas aqueles mais aptos são capazes de sobreviver. E se estão vivos, de se reproduzir. E assim, com seus filhos, né, os seus descendentes, eles tinham aquelas características que eram mais vantajosas. Nós temos aí a teoria da evolução de Darwin, que a seleção natural também acontece nos seres humanos, né, para poder ocorrer aí a existência de variabilidade genética, a diferenciação na reprodução, transmissão dessas características hereditárias para os filhos, por exemplo. Tudo isso está envolvido, como nós vemos nos seres humanos, iguais como nos outros seres vivos também. As limitações e questões não resolvidas do darwinismo têm relação com, naquela época, com falta de conhecimento sobre genética, né? Então, ainda não tinha os estudos sobre genética na época de Darwin. E assim, eles não conseguiam explicar como é que essas características eram transmitidas para os descendentes. Tá bom? Então, nós vimos agora aí sobre a segunda teoria, né, da evolução, que foi o darwinismo, e nós vamos ver agora sobre a terceira, que é o neodarwinismo. Veja aí que no neodarwinismo ele é uma síntese das ideias de Darwin, Gregor Mendel e Hugo de Vries. E ele afirma que a seleção natural é o grande motor, é a grande ignição da evolução. E no neodarwinismo, ele inclui os conceitos de mutações, recombinações genéticas e
as derivas, as informações relacionadas à genética para explicar essa evolução. Vamos ver aí sobre a teoria do darwinismo, em que ele é chamado de teoria sintética da evolução. Também muito importante como teoria predominante hoje, né, atualmente, é a teoria mais aceita, olha só, na comunidade científica, porque ele envolve todos os conhecimentos sobre o DNA, informações que estão lá no material genético, coisas que não tinha todas essas informações lá na época de Darwin. Eles incorporam essas informações, todas as descobertas que vieram da genética e da biologia molecular, para explicar os mecanismos de evolução que iniciaram lá com Darwin, né? Então, digamos assim, que o microscópio, toda a evolução dos equipamentos e dos testes, das várias pesquisas relacionadas à genética levaram a essa teoria do neodarwinismo. E como fundamentos do neodarwinismo, né, ele combina ali tanto a teoria da seleção natural de Darwin, né, que foi o início de tudo, a teoria que começou a ser aceita para explicar a diversidade de seres vivos na Terra, e os conhecimentos genéticos que vieram ali sendo cada vez mais estudados. Então, com tudo isso, nós temos aí que a mutação ela vai influenciar na variabilidade genética e também todas as recombinações, né, entre os genes ali no momento da fecundação, né, dos óvulos, né, masculino e feminino, né, isso para todos os seres vivos. E aí teve o processo de seleção natural atuando para então chegar à adaptação, sobrevivência e transferência dessas características aos seres vivos. Nas aplicações do neodarwinismo, nós temos aí que tem uma exploração das aplicações práticas do neodarwinismo em diferentes áreas, na medicina, agricultura, na conservação dos ambientes, e aí destaca muito o quanto que o ambiente, né, a compreensão desses ambientes, né, desses estudos, no manejo das populações das espécies. E aí é que nós vamos ter um vídeo agora que vai falar um pouco sobre a mariposa de Biston betulária, né? Nós vamos ver aí o quanto que todas essas transformações do ambiente, os estudos que são realizados, mostrou aí como que esse antes e depois, a partir da evolução, da Revolução Industrial que ocorreu ali na Inglaterra. Então, vamos ver agora sobre o vídeo, né, da Biston betulária. Veja aí. Um exemplo clássico de adaptação ao ambiente é o que ocorreu entre as mariposas da espécie Biston betulária na cidade de Manchester, Inglaterra. É frequentemente citado como um caso emblemático de seleção natural e ilustra de forma científica como a poluição industrial pode influenciar a evolução das espécies. Em meados do século XIX, antes da Revolução Industrial, a maioria das mariposas Biston betulária na região de Manchester apresentava coloração clara, o que as ajudava a se camuflar em troncos de árvores cobertos por líquens claros, de difícil visualização por parte dos pássaros e insetívoros. No entanto, com a industrialização e a poluição resultante, as árvores escureceram devido à fuligem e à poluição, tornando a coloração clara das mariposas uma desvantagem em relação aos predadores como pássaros. Como resultado, houve uma mudança na frequência dos fenótipos da população de mariposas. Indivíduos com coloração escura, que antes eram menos comuns devido à seleção natural, tornaram-se mais predominantes, pois estavam melhor camuflados contra os troncos escurecidos pelas emissões industriais. Este exemplo destaca a rápida adaptação das populações à mudança ambiental induzida pelo homem e é frequentemente citado como evidência convincente do processo de seleção natural descrito por Charles Darwin. Além disso, ressalta a importância da conservação ambiental e do controle da poluição
para a preservação da biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas saudáveis. Olha só que impressionante, né? O que aconteceu com a mariposa de Manchester, né? Antes eram as mariposas brancas, porque o ambiente não tinha poluição. Depois de toda a Revolução Industrial, a poluição do ambiente, as brancas foram predadas, né, pelos pássaros. E aí passaram a sobreviver as mariposas pretas. Vejam bem, o que é seleção natural, o que é característica genética, o que é transmissão aos descendentes, o que significa as alterações ambientais que ainda hoje forçam que os seres vivos estejam em constante adaptação ao ambiente em que eles vivem, né? Então, esses aí são os conceitos de seleção natural, de evolução, de adaptação das espécies ao ambiente que nós vimos na nossa aula de hoje. Tchau!